Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos para mais uma aula. Vamos resolver mais uma questão aqui sobre circuitos elétricos. Então vamos lá, vamos colocar isso em prática. Pessoal, agora a gente tem aqueles resistores, né? A gente já resolveu um exercício com esses valores de resistência, valor de voltagem aí, mas agora esses resistores, note o seguinte, a montagem é diferente, né? E o item A, já nos perguntam, esse é um circuito em série ou em paralelo? Bom, como a gente pode notar aqui, né, esse circuito ele possui nós. Então, em cada um desses nós aqui, que são esses pontinhos pretos aqui, a corrente elétrica se divide. Quando a corrente elétrica se divide, o circuito ou o trecho do circuito em questão é considerado em paralelo, tá? Então, já coloquei aqui ó, a resposta do item A para vocês. Como é possível observar na figura, o circuito possui nós, foram aqueles que eu acabei de mostrar ali. Através deles, cada resistor se conecta diretamente com o gerador, portanto o circuito é em paralelo. É isso aqui, pessoal. Ó. Cada resistor está conectado, tem uma perna, digamos assim, que se estica até aqui o gerador, tá? De cada lado. Então esse circuito está associado em paralelo. Agora aqui, ó. O item B, calcule a resistência equivalente dele, ou seja, a gente tem que calcular a resistência equivalente desse circuito aqui. Pessoal, lembrando, quando o circuito tem os seus resistores associados em paralelo, a gente calcula o valor do resistor equivalente somando o inverso das resistências, tá bom? Fica assim, ó. Aqui ó, a gente tem a expressão 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais pontinho, pontinho, pontinho sobre Rn. Ou seja, a gente tem que somar o inverso das resistências que a gente tem ali. O inverso do resistor equivalente é igual à soma do inverso das resistências em separado. Aí, aplicando isso para o circuito, a gente vai ter, ó, aqui embaixo a gente substituiu pelos valores das resistências que estavam lá. Então, pessoal, tira o MMC, deu 120. E vai fazer isso aqui, ó, 120 dividido por 20, dá 6, tá o 6 aqui. Mais, né, mais aqui, 120 dividido por 10, 12, mais, 120 dividido por 40, 3, mais, 120 dividido por 30, dá 4. Então a gente fica com essa estrutura aqui. Agora a gente soma aqui em cima, somando esses valores aqui vai dar 25. Pessoal, inverte os dois lados e divide. Então aqui, ó, 1 sobre resistor equivalente vai dar resistor equivalente sobre 1. Eu não preciso substituir aqui o valor do 1, tá? Não preciso colocar. E aqui do outro lado vai ficar 120 dividido por 25, que dá 4,8. Portanto, a gente encontrou o valor da resistência equivalente desse circuito. É igual a 4,8 ohms. Agora a letra C. Calcule a potência total desse circuito elétrico aí. Bom, pessoal, para calcular a potência elétrica total desse circuito, a gente precisa da voltagem total fornecida para ele. Nós temos esse valor, 24 volts. E a gente precisa do valor da corrente elétrica total que passa pelo circuito, né? Que a gente ainda não tem esse valor. Então vamos lá, vamos calcular, vamos atrás desses valores que a gente precisa para poder responder esse item aqui, ó. Calcular a potência total do circuito. No caso, né, pessoal, até me lembrei aqui agora, assim, a gente não precisa da corrente elétrica, a gente pode, tem uma outra opção, uma outra equação que a gente pode utilizar, que é essa daqui, ó, já coloquei aqui. U ao quadrado sobre R, ou seja, a voltagem fornecida para o circuito pelo gerador ao quadrado dividido pela resistência total do circuito. Então o gerador está fornecendo uma voltagem de 24 volts, então vai ficar 24 ao quadrado, no lugar da letra U entre o 24. Aqui embaixo, esse R, como a gente quer a potência total do circuito, a gente coloca aqui, ó, o valor da resistência equivalente do circuito, 4,8. Então você eleva isso aqui ao quadrado, 24 vezes 24, o resultado você divide por 4,8. E para esse caso você vai encontrar 120 watts, ou seja, a potência total desse circuito é de 120 watts. Letra D, qual o valor da voltagem em cada resistor? Pessoal, lembre-se, olha aqui, ó, cada resistor está conectado diretamente ao gerador, ó, pelos dois lados.
Nesse caso, o gerador está fornecendo energia diretamente para cada um desses resistores. Não tem um resistor no meio do caminho que esteja dissipando parte dessa energia, né? Aqui, ó, entre cada lado do resistor a gente pode chamar de polo, né? Então, entre cada polo do resistor, eles estão conectados diretamente ao gerador sem nenhum outro resistor aqui no meio do caminho, tá? Então isso nos permite dizer que a voltagem em cada resistor é a voltagem que o gerador está fornecendo. Então a voltagem em cada resistor vale 24 volts, pois cada um deles, né, cada um dos resistores, né, está conectado diretamente ao gerador. Item E. Calcule a intensidade da corrente elétrica que passa em cada resistor. Bom, aí agora a gente vai pensar o seguinte, ó. Sentido convencional da corrente elétrica aqui é o sentido horário. Então, quando a corrente elétrica chega nesse ponto, ela já veio por esse caminho, chegando aqui ela tem um outro caminho seguinte, né, em relação aqui a esse daqui, né, seria uma continuidade, e um outro caminho aqui para baixo. Então, ela pode seguir aqui, continuar seguindo para a direita ou seguir aqui para baixo. Então a corrente elétrica se divide nesse ponto. Quando chegar aqui, a corrente elétrica chegou nesse ponto, se divide novamente. Quando chegar nesse ponto, ela se divide novamente. Sendo que aqui, quando ela estiver completando a volta, ela se junta. Então a gente tem correntes elétricas diferentes aqui, porque os resistores são diferentes. A gente tem que calcular cada uma delas. Bom, pessoal, então já coloquei aqui para vocês, tá? A fórmula básica é essa aqui de cima. I igual a U sobre R. Lembrando que se o circuito está com associação em paralelo, a voltagem é a mesma em todos os resistores. Então aqui 24, 24, 24, 24. E embaixo a gente coloca o valor da resistência de cada um deles. Seria o R1, R2, R3, R4, tá? Então aqui, ó, um vale 20, outro vale 10, outro vale 40, outro vale 30. Então, dividindo a voltagem pela resistência, a voltagem aplicada no resistor pela resistência desse resistor, a gente vai encontrar o valor da corrente elétrica. O primeiro deu 1,2 ampere, o segundo deu 2,4 ampere, o terceiro 0,6 e o último aqui 0,8 ampere. Agora, finalizando aqui, letra F, calcule a potência dissipada em cada resistor. Bom, se eles têm resistências diferentes e estão submetidos a correntes elétricas diferentes, eles vão ter potências diferentes também, então a gente tem que calcular cada uma delas. Tá aqui, pessoal, olha como que a gente calcula a potência. Voltagem ao quadrado, essa aqui é uma das fórmulas, né? É voltagem ao quadrado dividido pela resistência. Repare que para um, para o outro, é a mesma fórmula. O que vai mudar? O valor da resistência aqui embaixo, porque a gente já viu que as voltagens também vão ser as mesmas. Então, primeiro 24 ao quadrado sobre 20, 24 ao quadrado sobre 10 o segundo, depois 24 ao quadrado sobre 40 o terceiro e o último 24 ao quadrado sobre 30. Pessoal, fazendo essa conta, né, 24 vezes 24... ele vezes ele mesmo, dividido por 20, você acha esse valor aqui. Nesse caso, fazendo conta semelhante, você vai encontrar esse valor, depois esse. E assim a gente determina a potência elétrica para cada um dos resistores aí do circuito, tá? Vocês vejam que como eles têm resistências diferentes, a potência elétrica deles vai ser diferente também, embora a voltagem seja a mesma. Notem também o seguinte, onde você tem a menor resistência, você tem a maior potência, tá vendo? Onde tem a menor resistência, maior vai ser a potência, e o vice-versa aqui, ó. Onde você tem a maior resistência, você tem a menor potência dissipada ali. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente resolveu mais um exercício, é assim que a gente aprende, colocando em prática aqueles conteúdos que a gente vê em sala de aula ou quando você assiste um curso online aqui. Enfim, onde a gente aprende, a gente coloca em prática, a gente aprende mais ainda. Abração para vocês aí e até os próximos estudos, até a próxima aula.